Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 15 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O Brasil registrou uma ligeira redução nas taxas de mortalidade pela Covid-19 nas últimas 2 semanas, mas a incidência de casos se mantém elevada, assim como os valores de positividade dos testes para diagnóstico da doença. As informações são do mais recente boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado ontem. A Fiocruz alerta que a terceira onda pode representar crise sanitária ainda mais grave. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo de São Paulo realiza audiência pública para concessão do sistema de travessias litorâneas. Nova Dutra conscientiza pedestres sobre a importância de utilizar a passarela em São José dos Campos. Presidente Bolsonaro sanciona a lei que determina afastamento de grávidas do trabalho presencial. Sem matéria-prima, a produção da Coronavac será paralisada nesta sexta-feira, diz Butantan. Jacareí imuniza amanhã, sábado, pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades. Comissão de Constituição e Justiça adia reunião para analisar parecer sobre reforma administrativa. Diretoria do INEP confirma que não haverá Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021. Peñarol goleia e elimina o Corinthians da Sul-Americana. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. A Secretaria de Logística e Transportes e a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, vão realizar no próximo dia 26 audiência pública para apresentar e debater o modelo proposto para a concessão do sistema de travessias litorâneas. O projeto de concessão inclui serviços públicos de operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para adequação e exploração do sistema de transporte aquaviário de veículos e passageiros. No cenário atual, o déficit operacional é de 76 milhões de reais ao ano ao governo do estado de São Paulo, que ainda está sujeito aos riscos da operação. O serviço transporta 28 mil automóveis dia e 22 mil pedestres e ciclistas por dia. Ao todo, 8 travessias compõem o sistema, principal serviço de mobilidade urbana do litoral paulista, e entre eles estão São Sebastião e Ilhabela. A estimativa é que as travessias recebam 240 milhões de reais em investimentos relacionados à aquisição de novos equipamentos e instalações, além de 110 milhões de reais em serviços e manutenção. O pedestre que utilizar a passarela no quilômetro 156 da Via Dutra, em São José dos Campos, hoje vai participar da ação educativa Travessia Segura, realizada pela CCR Nova Dutra. A campanha faz parte do calendário de atividades de conscientização e orientação que a concessionária realiza durante o mês, em alusão ao Maio Amarelo. A ação Travessia Segura quer orientar pedestres e ciclistas sobre a importância do uso correto da passarela como a maneira mais segura de atravessar a rodovia, reduzindo o risco de acidentes e mortes por atropelamento. Levantamento da CCR Nova Dutra mostra que houve redução de 33% no número de mortes por atropelamento nos 4 primeiros meses de 2021, quando comparado com o mesmo período do ano passado, no trecho da Via Dutra, no Vale do Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal é parceira da concessionária na ação. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já apresenta pontos de lentidão. Para o motorista que segue em direção a São Paulo, trânsito já está complicado na altura de Guarulhos, na pista expressa, quilômetro 208. E um pouco mais à frente ainda, em Guarulhos, pista marginal, quilômetro 220. Os 2 pontos aí, por causa do excesso de veículos nesta manhã de sexta-feira. A rodovia Ailton Senna também tem lentidão em Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 20 e também por causa do excesso de veículos neste momento. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito livre, mas tem neblina, tem chuva, principalmente na chegada a Campos do Jordão. Aliás, tá complicada a situação também na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. O trânsito flui bem, mas tem tempo nublado, tem pistas molhadas, tem chuva, principalmente ali a partir do quilômetro 67, e tem pare-siga nesse momento no trecho de serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas com tempo nublado. Trecho de Planalto tem obras a partir do quilômetro 64 e no trecho de serra tem pare e siga. Ou seja, no litoral não vai dar praia. Não vai dar praia no litoral e também não vai dar serra em Campos do Jordão. Tá chovendo pra caramba. Tudo bem, Campos do Jordão o pessoal gosta justamente por causa do friozinho, né? Isso chuva não dá, né? Vai acontecer, com certeza o friozinho vai. E com a pandemia, melhor ficar em casa. Sem dúvida. Aliás, aproveita o tempinho chuvoso para ficar em casa, comer uma pipoquinha, assistir um filminho, que vai muito bem também, né? Eu tenho certeza que todo mundo adora ficar em casa fim de semana, né? Uhum. Bom, eu pelo menos gosto. Embora eu seja considerado meio do contra, né? A hora. 7-7. Repita. 7-7. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina o afastamento de atividades presenciais de funcionárias grávidas durante a pandemia, sem prejuízo na remuneração. A sanção foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A proposta foi aprovada pelo Senado em 15 de abril, depois de aprovação pela Câmara dos Deputados em agosto do ano passado. A medida tem por finalidade reduzir risco de contaminação pela Covid de gestantes e entra em vigor imediatamente. Segundo a proposta, a gestante afastada ficará à disposição para exercer as atividades de casa por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A Prefeitura de Jacareí irá vacinar hoje a população com comorbidades que tenha de 50 a 54 anos de idade. A cidade recebeu um novo lote de vacinas com 6.476 doses do imunizante da fabricante AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Diferente das demais etapas da campanha de vacinação, este público será vacinado exclusivamente nas unidades básicas de saúde e nas unidades municipais de saúde da família, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para receber a vacina é preciso comprovar a comorbidade por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Agora são 7h08, virou agora 7h09. Ritmo de vacinação contra a Covid-19 despenca no Brasil. O ritmo de vacinação contra a Covid no Brasil caiu nas últimas 2 semanas. É o que aponta um monitoramento realizado pelo projeto Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, numa tradução livre, que é um projeto ligado à Universidade de Oxford. A média diária de doses aplicadas, que era de 995 mil em 29 de abril, caiu para 429 mil nesta quarta-feira, dia 12 de maio. Com isso, nosso país, que ocupava o 4º lugar no ranking mundial de ritmo de vacinação diária, caiu para a posição de número 8. Além de China, Índia e Estados Unidos, que já estavam vacinando mais que o Brasil, agora aparecem na nossa frente, imunizando mais pessoas todos os dias, também a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália. Só para comparação, a China, que lidera o ranking, está aplicando cerca de 9.200.000 doses de vacina contra o novo coronavírus todos os dias. Entre os motivos que fizeram o ritmo de vacinação cair aqui no Brasil está o atraso na aplicação da 2ª dose da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, que, por sua vez, encontra dificuldades para produzir o imunizante por falta de insumos vindos da China. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Polícia Civil de Campos do Jordão está investigando uma quadrilha que furtou R$14 mil de um banco localizado no bairro Abernécia. De acordo com a Polícia Civil, o grupo teria furtado mais de R$14 mil pescando envelopes de depósito de dentro dos caixas. Segundo a polícia, os suspeitos invadiram a agência em vários dias e levaram ao menos 11 pacotes. Os crimes aconteceram entre os dias 8 e 9 de maio, sábado e domingo, na agência que fica na Avenida Frei Orestes, e só foram percebidos pelo banco nesta semana. Os clientes registraram um boletim de ocorrência na delegacia, mas até o momento ninguém foi preso. Isso me chamou a atenção pelo seguinte, não pelo fato dos caras pescarem o dinheiro, né, que não deve, é roubo, é furto, enfim, né, aí é coisa da polícia. Agora, o que me chamou a atenção, isso aconteceu no sábado e no domingo. Então, muita gente vai aos bancos no fim de semana para pagar uma conta, para retirar um dinheiro. Tome cuidado, porque tem ladrão no banco final de semana, infelizmente, e logicamente as pessoas vão ficar inseguras, porque o risco existe em qualquer lugar. Agora estão pescando dinheiro e, logicamente, com bandido não se brinca, né? 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a previsão para esta sexta-feira no Vale do Paraíba é de sol, com muitas nuvens e temperaturas mais amenas. Em São José dos Campos e Jacareí, por exemplo, a máxima não deve passar dos 22 graus. O litoral norte e a Serra da Mantiqueira também terão um dia com sol entre nuvens. Em Ubatuba, hoje a máxima será de 23 graus. E em Campos do Jordão não passa dos 19. No final de semana tem possibilidade de chuva em toda a região. Em São José dos Campos, neste momento, temos 15 graus. 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, recebendo aqui no nosso estúdio a presença da secretária de Saúde de São José dos Campos, a doutora Margarete da Silva Correia. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, Giovana, Eloy, todos presentes, todos os nossos ouvintes. É com muita, gratidão que eu estou aqui nesse momento, viu? E com chave de ouro, né, amor? Está inaugurando os nossos estúdios, os novos estúdios, sem dúvida. Pois é, está lindo, vocês estão de parabéns, né? Obrigado. Sempre fui ouvinte de vocês. Aproveitar e avisar para os nossos ouvintes que as câmeras já estão na mesa e a semana que vem já tem imagens para todo mundo acompanhar. Que legal, hein? Então vai ser muito bom, né, Eloy? Claro. Doutora, fique à vontade. Você estava falando e a gente acabou interrompendo. Não, eu estou dizendo que sou ouvinte assídua de vocês, né? Muito assim obrigado. como muitos joseenses e pelo Vale afora, né? E a gente fica contente de estar aqui, podendo colaborar, sabendo que quanto mais a gente se aproxima da população via as mídias, menos fake news acontecem, Verdade. né? E as pessoas ficam mais esclarecidas e menos ansiosas, porque o momento é de muita tensão. E a gente podendo levar uma palavra sempre de esclarecimento é muito bom, né? Sempre. Aliás, é Obrigado. o motivo da sua vinda aqui à rádio hoje. A gente estava falando, eu, Giovana, nosso diretor, o Edson Goulart, comentando sobre a vacina. Nem diria fake news, mas são várias opiniões contrárias. Você nunca sabe qual é o certo. Por exemplo, quem tomou a vacina da Coronavac, ela pode tomar da influenza? Sim ou não? Quando? Porque a da influenza se toma depois de 15 dias, depois você pode ter um período de 28 dias. A da AstraZeneca você toma agora e só depois de 12 semanas você pode tomar. E quem precisa tomar a vacina da influenza, vacina da gripe, como faz, né, Giovana? Isso a gente estava conversando sobre isso. Vamos trazer a doutora Margarete para explicar ao ouvinte do Jornal da Manhã sobre isso, né? Que interessante, né? E até essa questão, né, da vacinação da influenza, que me parece tem tido pouca procura em São José dos Campos. Quer dizer, é uma vacina importante também, né? A população precisa ser vacinada e não está procurando. Então a gente queria mostrar a importância, né, tanto da vacinação contra a Covid, também com relação à influenza. É de extrema importância, até porque a primeira fase ela foi justamente invertida por conta do Covid, né? E normalmente a gente começa sempre pelos idosos, não é mesmo? H1N1, idosos, todos os anos, há mais de 10 anos a gente vacina, né? E esse ano, justamente pela razão do Covid, foi feita a inversão. E nós começamos há um mês atrás com o público de 6 meses a menores de 6 anos,
né? As gestantes, as puérperas e os profissionais de saúde. Então a gente ficou muito assim, até preocupado mesmo, porque houve uma adesão baixa de 34% somente desse público, né? Quando a gente sabe que... Isso em São José? Em São José dos Campos. Entendi. Então a gente fica pensando, assim, por que as pessoas estão com essa resistência, né? Entendendo que esse público, principalmente as crianças, elas não vão receber da Covid, porque a Covid é proibida para menores de 18 anos. Né? Então, era a chance dos pais proteger seus filhos, né? Justamente contra uma doença que também mata. Né? H1N1 ela ainda é muito séria. Né? Então, a gente, lógico... Estamos, né, abertos, logicamente nós começamos outra fase, né, do dia 10 para cá, até 9 de junho a gente vai fazer a dos 60 anos e professores, mas lógico, quem realmente conseguir se sensibilizar com essa nossa fala, pode procurar as unidades e continuarão tomando as vacinas também. É isso que a gente está aqui, né, para incentivar que façam a vacinação da H1N1. Então tá, doutora, para a gente entender melhor aqui, por exemplo, eu tomei a vacina, vou usar o que eu tomei a AstraZeneca. Então só volto a tomar a próxima dose no dia 28 de julho, então são praticamente 3 meses depois. No caso, se eu quiser tomar a vacina da influenza, eu posso tomar quantos dias depois? Que eu tomei a AstraZeneca faz uma semana, mais ou menos. A primeira dose, A primeira dose, isso. É sempre um intervalo de 14 dias a 15 dias, como uma margem de segurança. Na verdade, ambas vacinas, tanto a H1N1 e a Covid, ela é feita de vírus atenuado e seria até possível tomá-la junto. Só que, como tem uma sobrecarga imunológica, a gente precisa de uma margem de segurança até para observar possíveis eventos adversos. Então, toma-se essa medida, né, é preconizado pelo Ministério dar esse intervalo para que as pessoas possam sentir se houve algum tipo de evento e que a gente tenha como rastrear qual o motivo daquele evento. Né? Porque se toma as duas juntas, você não vai saber de qual foi. Então, entendi. É preciso dar esse intervalo para que a gente possa ter mais segurança, uma margem boa de segurança entre as duas. Me falaram que, obviamente, você tomou agora da AstraZeneca, a segunda dose é em julho, é bem provável que a sua vacina da gripe só seja aplicada em setembro. Existe um cronograma do governo federal ou estadual para isso, doutora? Não, ele está contemplando, né, a ideia é prosseguir. Lógico que quanto a H1N1, por conta dela ter justamente aproximando o inverno, é onde acontecem mais casos, né, quanto antes você tomar, deve ser, porque qualquer imunizante, ele só tem a ação imunológica depois dos seus 15 dias, 18 dias, depende do organismo, ele cria aqueles anticorpos. Então, sempre, a gente só está protegido mesmo, porque às vezes a pessoa toma ontem e já acha que está imune. Não, ele tem, assim, né, tanto na primeira, no caso da Covid, quanto na segunda, ela só completa a sua efetividade da vacina após o fechamento do esquema vacinal. Por isso que a gente insiste tanto em que quem tomou a primeira dose vá tomar a segunda, porque assim atinge o máximo de proteção possível. Aliás, não é porque tomou a primeira dose que já pode ter a máscara, já pode aglomerar, já pode não manter mais a distância, o distanciamento social, enfim, né? Tem que estar com cuidado sempre, né, doutor? Que a coisa não está brincadeira mesmo, né? Aliás, queria aproveitar, claro, né, esse comentário do Clemente e perguntar como é que está a questão dos casos aqui em São José. Me parece que um sinal de alerta foi aceso, é isso mesmo, secretária? Está aumentando o número de casos? Não, na verdade, mudou um pouco, Giovana, o perfil dos que estão internando e, infelizmente, indo a óbito. Então, a gente vê no decorrer de toda a pandemia que a grande característica inicial eram, e vocês sabem bem, que eram os idosos, né, totalmente desprotegidos, né? Então, do começo do ano, quando a gente começou a imunização dos idosos, começando de 90 ou mais, aí foi baixando, nós tivemos uma inversão desse público, né? Realmente, isso é prova da eficiência da vacina, que, embora não faça cobertura de 100% de proteção, muito pelo contrário, ela, teoricamente, ela inibe que você contraia a doença em 50,4%, né? Mas, em pegando a doença, quase 100% de chance de não haver nem internações, nem óbito. Então, quer dizer, a proteção, ela precisa existir minimamente. Então, isso que as pessoas têm que entender. Mas, ela não impede de você contaminar outras pessoas, mesmo que você esteja, você pode continuar sendo o veículo daquele vírus. Então, como
o Clemente falou, é necessário sempre, estando vacinado ou não, manter o distanciamento físico, eu não digo nem mais o social, porque isso está levando à depressão muitas pessoas. Então não é o social ele pode existir, né? Desde que você pratique todos os protocolos. Distanciamento físico de 1,5 metro, porque na emissão de voz, ou quando você está cantando, você está falando, você está propagando o vírus, né, numa proporção que normalmente a carga viral se mantém a 1 metro. Então, se você tem 1,5 metro, ele não vai atingir o seu próximo. Então, é importante sim o uso da máscara. Eu acredito que mais 1 ano ou 2 anos nós não vamos nos livrar dessa máscara. Entendi. Eloy, você falar alguma coisa? Na verdade, a doutora estava comentando da vacinação e da H1N1. No caso da vacina da H1N1, a gente não tem o problema de falta de vacinas, né, doutora? Nesse sentido, está tranquilo, porque já é uma coisa que tem um cronograma anual, né? Sim. Então, por conta disso, acho que o prazo de vacinação pode ser respeitado, como a gente estava conversando aí com relação ao Clemente. Tomou a vacina contra a Covid, 14, 15 dias, já toma a vacina da H1 contra a H1N1, né? Nós estamos num cenário que a prioridade é a Covid, né? Sim. Nesse momento. Então, se está na sua faixa etária hoje é Covid, então tomamos o Covid. Faz o primeiro ela, né? H1N1. Porque ela realmente, até porque todos nós, né, temos tomado todos os anos. Então, ela só é feita todos os anos porque sempre tem uma mutação viral, isso é normal, né, em todos os... Então, a gente tem a confecção da vacina, ela é anual para H1N1. Então, mesmo com essa frequência, a gente já tem uma certa imunidade contra H1N1, né? Ela é trivalente, ela já pega alguns vírus, né, do A e do B, que estão imunes. Então, pode deixar assim mais para frente, priorize sempre o Covid, porque essa é a doença que nós ainda estamos descobrindo, na verdade, né? Muita coisa a gente não conhece dela. E quando, voltando na parte que faz a inversão das internações, que vocês falaram, justamente, depois da vacinação, observou-se o quê? Uma queda acentuada de internação e de óbitos dos mais idosos, acima de 70 anos, e a faixa que está se contaminando, até porque eu penso que talvez tenham relaxado, são jovens, né? Que possivelmente não aguentam mais essa situação, mas quem de nós aguenta, não é mesmo? E tem propiciado algumas aglomerações que, na verdade, são desnecessárias. Né? Só que o lado mais grave, doutor, que você tem observado, esses jovens estão levando o vírus para casa, pai contaminando, mãe contaminando, pai morrendo, mãe morrendo, ou jovem morrendo, infelizmente, por falta de consciência das pessoas. Sim. Não sei se você tem esse número aí, mas eu tenho observado que ultimamente o que tem mais ocorrido não são mortes esporádicas de pessoas fora do ciclo familiar. E agora não, agora está na família. Exatamente. É que as pessoas não consideram aglomeração quando você chama um familiar, né, um final de semana, fala, minha família, né, tá tudo bem, mas eles não moram na mesma casa. Então, mesmo dentro de casa, nas reuniões familiares, tem observado isso mesmo, né, famílias inteiras se contaminam por causa, às vezes, de né, que está ali, e às vezes até assintomático, muitas vezes assintomático, e aí é facilmente contaminado aquele meio, e as pessoas, eu acredito que continuam assim, abraçando, muitas vezes, por mais que você não queira, quando é família, é difícil manter o distanciamento físico, mas é preciso consciência, porque infelizmente a gente tem observado famílias aí destruídas, né? É um comportamento estranho desse vírus, a gente não entende ainda, não tem estudo para isso, mas a gente vê que tem famílias que vários pegam, muitos morrem na mesma família, outros não. Outros passam ilesos, às vezes tem mais leve. Então, ainda há muito o que se descobrir nessa doença Covid. Muito bem, hoje consegui a presença da doutora Margareta Silva Correia, que é a secretária de Saúde de São José dos Campos. A hora? 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,41 com alta de 0,19%. O Ibovespa fechou também em alta ontem, acompanhando a recuperação dos mercados acionários nos Estados Unidos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,83% a 120.705 pontos. O dólar encerrou com leve valorização ante o real ontem, depois de oscilar entre ganhos e perdas. Fechou com valorização de 0,16% a R$ 5,31. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, após 3 sessões em baixa, sem levar em conta os novos sinais inflacionários nos Estados Unidos. Dow Jones Industrial subiu 1,29% a 34.021 pontos. O índice tecnológico Nasdaq também subiu 0,72% e fechou em 13.124 unidades. 7h30. Repita. 7h30. Muito bem, de volta aqui, o secretário de Saúde de São José dos Campos, hoje conosco, doutora Margarete da Silva Correia. Doutor, tem informação que é política à parte, politicagem à parte, mas poderá faltar a vacina da Coronavac em razão da falta de insumos. Isso procede? Qual a opinião de vocês? Existe estoque para isso ou não? Não, quanto a estoque nós realmente não temos, mas já foi comunicado ontem através do GVE, né, que é aqui o nosso grupo de vigilância epidemiológica do Estado, que as doses necessárias para a segunda dose dos 64 anos, que já está dentro do período já de tomar, vão chegar dia 21 de maio. 21 de maio. Então, estamos no aguardo, né? É preciso que eles, né, pelo menos esses que tomaram a Coronavac, nós já estamos quase que 50% de vacinas, de doses vacinais, tanto de Coronavac e já AstraZeneca, porque ela veio num grande aporte as últimas remessas, né? No começo era só Coronavac, então tinha-se sempre essa primeira e segunda do Coronavac e essa preocupação. Realmente parece que estão com problemas, né, com a importação, mas no nosso caso, o único pendente é esse grupo de 64 anos, né, que está em vigência já do período de intervalo e que devem ser vacinados até 21 de maio. Na sua opinião, com essa falta de vacina da Coronavac, para quem é pior? Para quem vai tomar a primeira dose ou para quem deveria tomar a segunda dose? Me parece que a situação acaba sendo controlada antes do prazo limite para se tomar a segunda dose, né, doutora? É isso mesmo? O que você pode falar para o ouvinte? Na verdade, assim, o fabricante mesmo, ele coloca que pode ser tomada a partir de 14 dias de intervalo até 28 dias, que é o ideal. Isso para a Coronavac. Então, mas a gente tem percebido que, assim, qualquer dose que se tome, primeira ou segunda, ela é feito cumulativo no corpo. Então, aquele grau de imunidade que cada dose pode atingir, ela é dada. Então, não é perdido, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, se eu não tomar a segunda eu vou perder. Não perde nada. O que ela conseguiu de imunidade, ela já tem um aporte de imunidade bom, né? Tanto uma quanto a outra. Ela confere uma grande imunidade já na primeira dose. É que ela se completa, ela maximiza o máximo dela quando você fecha o esquema vacinal. Então, é importante fazê-lo, sim, mas a segunda dose, ela vem dar na verdade, é quase que um reforço da primeira dose. Então, mesmo que fuja um pouquinho, alguns dias, isso não vai interferir, não faz mal para a pessoa, unicamente é que atrasa um pouco mais esse reforço, né? Giovana? Agora, quem tomou primeira dose Coronavac não pode tomar de outra marca, por exemplo, AstraZeneca. Exatamente, isso é importante. Isso é importante e tem que ser respeitado. Inclusive, quando se toma de uma forma errada, né, por um erro técnico, o próprio paciente, enfim, as pessoas que não levam carteira, alguma coisa acontece, enfim, que tomam um trocado, a gente despreza a segunda dose e corrige com a primeira dose. Então, a primeira dose, ela é a mais fundamental, né, digamos assim, para dar esse start no organismo dele poder produzir anticorpos para esse tipo da marca, então ele tem que ser correspondente. Agora, quebrar um pouco o gelo aqui, né? Mais ou menos gostou de uma cerveja, né? É uma marca só, mudou de marca, um abraço, né? O organismo não aceita, né? A 10ª já não vai fazer a menor diferença. Meu Deus. Obviamente, eu sei que a gente está falando sobre a questão da vacinação, mas eu queria só abrir um parênteses, digamos assim, nessa entrevista e perguntar para a secretária como é que foi assumir a secretaria, né, uma secretaria tão importante, fundamental para a cidade de São José dos Campos, ainda mais em meio a uma pandemia.
E vamos detonar o Danilo Stanzani aqui. Ele jogou uma batata quente para você segurar, você pegou no ar, né? Olha, Giovana Clemente. Brincadeira, doutor Danilo, excelente não, amigo foi um nosso aqui, susto. nosso parceiro eu quase aqui. matei o Danilo. Na verdade, foi um susto. Quando o prefeito me chamou para falar sobre isso, o Danilo só tinha me mandado ir na reunião. Eu não sabia nem do que se tratava. Quando ele falou para mim, eu quase infartei, eu paralisei. Na hora eu não chorei, mas depois eu chorei tanto. Eu voltei e bati no Danilo. Falei, danado, você não me contou nada. Porque a gente tá junto há 2 anos nessa caminhada, né, dessa gestão. E a gente já trabalhou, o Danilo, nós, eu e ele, em 2011, 2012. Nós fizemos de novo, né, 2 anos, depois saímos, voltamos no final do mandato, mais 2 anos. Então, quando ele falou assim, você me traiu, porque você não me contou que você ia sair. Aí, daí me deram, tipo, horas pra falar se sim ou não. Eu falei assim, meu Deus do céu, e dá aquele medo, né? Puxa vida, outra vez a gente saiu e tudo que a gente projetou, eu, né, com ele na época, nós perdemos muita coisa, né? É normal, muda a administração, mudam-se os projetos, né? E dessa vez eu falei, não, agora não, nós ficamos, vamos ficar. Então foi assim um salto de fé. Eu chamo isso de um salto de fé, porque é realmente pegar, como você bem falou, no meio de uma pandemia, numa confusão dessa, só que eu tenho a grata, gratidão, eu me emociono com a minha equipe, né? A equipe toda da saúde, ela é muito boa. Tecnicamente. E não é pequena, né? Não é pequena. E assim, são anos, né? Eu tenho quase 29 anos de secretaria. Então, praticamente eu conheço todas as pessoas. Você é de carreira, então, da prefeitura? Não sabia. Sim. Tá. Legal. Então, eu conheço praticamente todas as pessoas. Então, a gente já tem um vínculo além do trabalho de amizade. Então, eu sei que todas as dificuldades que eles têm passado são grandes, mas eu acho que esse amor que nos une, né, faz com que cada um se sinta motivado a dar certo, a sempre dar certo. E é isso, eu só tenho a agradecer a minha equipe, meus diretores, meus assessores, todo mundo que me ajuda, porque o que fazer de uma saúde complexa numa cidade tão grande como essa, referência para quase tudo, né? Não é só na condução da pandemia, mas nós somos referência para muitas outras coisas dentro da área da saúde, que muito nos orgulha. Não só em São José, como na região também, né? Região, então, que muito nos orgulha sempre, né? E a gente, graças a Deus, o Danilo fez um excelente trabalho nesses 2 anos, né? Pavimentou, né, toda a estrada que eu tenho aí por percorrer. Então tá, Eloy, tem pergunta de ouvinte aí, né? Isso, né? Exatamente, a Mônica, que é a nossa ouvinte de Jacareí, ela estava ouvindo a nossa conversa aqui, doutora, e ela estava perguntando o seguinte, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, por exemplo, em março, e está agendado para tomar a segunda dose em junho, já pode tomar a vacina contra a gripe ou ela precisa esperar a segunda dose da AstraZeneca? Não, realmente ela pode tomar já, porque na verdade dias, são né? 15 dias, né? Mesmo porque hoje estamos ainda Hoje é dia 14 de maio. Então, com certeza, vai dar certíssimo. Não sei se ela está marcada para começo de junho, mas mesmo que precisar atrasar um pouquinho a segunda dose, foi como eu falei no começo, não tem problema. Importante ela aproveitar e tomar agora H1N1. Tá, então tomou a AstraZeneca, 15 dias pode tomar H1N1, mais 15 dias pode tomar a segunda dose da AstraZeneca, desde que esteja dentro do agendamento, tá tudo certo, sem problemas. A AstraZeneca tem que ter um intervalo maior, Não, eu né? digo assim, né, Clemente, para o nosso ouvinte ficar bem tranquilo. Ele pode tomar, desde que esteja dentro do agendamento da vacina. Hoje só para a gente reforçar, quem deve tomar hoje, para quem a vacina H1N1 está sendo oferecida? O público-alvo começou dia 10 para 60 anos ou mais e o público de educação. Todos os professores, toda a parte da educação também pode tomar. Aproveitando aqui, o Adilson, que é nosso ouvinte aqui de São José dos Campos, acabou de mandar a pergunta dele. Ele pergunta aqui, quem pode tomar a vacina da gripe? Tem algum grupo específico ou qualquer pessoa pode tomar? Não, ele é direcionado, né? Tem os grupos, agora, nesse momento, esse é o foco da campanha, né? Entendi. Mas tem as restrições, tem lá no nosso site, tem algumas que são várias comorbidades que devem tomar para proteção, principalmente, mas não é um público aberto 100%. Certo, existem algumas restrições. Existem as regras, sim, de idades e também de comorbidades. Eu acho que também tem 2 condições no caso da vacina da gripe,
sabe que existe uma que são as vacinas gratuitas, que estão dentro do plano de vacinação do governo, do município, que eu acho que é exatamente esse grupo que a doutora está se referindo, e tem também os grupos que é comum, por exemplo, até a Giovana estava comentando comigo, né, Giovana, com o Clemente esses dias, com o Senna também, por conta da empresa onde o seu marido trabalha, você também já tomou a vacina. Também, quer dizer, particular. são duas situações distintas, né? Exatamente. A H1N1 já há algum tempo ela está nas clínicas particulares para oferecer para qualquer idade, né? Normalmente os jovens, eles não estão contemplados, né? Dentro desse programa do Plano Nacional do SUS, de Vacinação. Do Programa do Nacional de Imunização. Imunização, PNI. certo. Então, sim, está disponível. Aliás, é um sonho que muitas pessoas querem, que a do Covid também possa ser veiculada na parte particular. Né? Entendi. E aí ainda não é possível, porque realmente dentro de uma pandemia a gente tem que entender que as características são de vigilância epidemiológica. Então, nesse momento, se faz necessário realmente um controle mais acirrado em cima dos doentes, de todo o panorama que traz essa doença, né? E tudo isso tem no site da Prefeitura, né, na área de saúde, né? Tudo isso, nosso site na parte de vacinação, né? O site é o sjc.sp.gov.br/vacinacão, né? Vacinacão, isso. Aí você consegue tem todos os anexos lá, cada dia, quando que aconteceu, todos os dias de vacinação que houve, todos os grupos que foram implementados, os documentos necessários para apresentação na hora da vacinação, porque ela é totalmente rastreável, né? É uma vacina que é diferente do H1N1, ela é quantitativa. A gente só vai marcando o número que nós fizemos em cada faixa etária. Já o Covid não. Ele implica em todos os anexos, tratam de condições pessoais, identificação, CPF, muitos detalhes, lote, o músculo que tomou, tudo. Isso vai, então, para o Vacivida, que vai, então, para o Plano Nacional de Imunização. Doutor Luiz Carlos Bosco dos IPs aqui para fechar essa entrevista, depois outro assunto para falar fora do assunto vacinação aqui na rádio, com a senhora aqui. Ele diz assim, quero dizer à secretária de Saúde, doutora Margarete, que a UBS do Jardim Morumbi está de parabéns no atendimento. Funcionários exemplares. Meus parabéns mesmo, diz aqui o Luiz Carlos do Bosco dos IPs. Essa unidade, a UBS do Jardim Morumbi, deveria usar de modelo para as demais. Que bonito isso, né? Nossa, é muito gostoso quando a gente vê a população entendendo, né? Eu acho que por isso que eu valorizo tanto a nossa equipe, né? Porque além de toda a vacinação, agora H1N1, além do Covid, enfrentando essa pandemia, tendo que dar conta das outras doenças, porque não é só Covid que existe no mundo, não é mesmo? Então, todos os programas, e a equipe é a mesma. Então, eu peço até, aproveitando o elogio aí desse ouvinte do Morumbi, de onde eu fui gerente por muitos anos lá, né? Tenho um carinho enorme por essa população do Morumbi. Ele é do Bosco dos IPs, Luiz Carlos. Mas ele é dentro da área de abrangência do Morumbi, né? Isso. E então, mas quero, através da equipe Morumbi, como ele falou, estender a todas as equipes de São José, das 40 unidades e das 5 avançadas, porque eles têm se desdobrado no atendimento, que as pessoas tenham também paciência, né? Porque realmente, às vezes, acontecem falhas, né? Então, a gente fica muito chateado quando é assim, tipo... malhado, né, de alguma forma, porque a gente sabe que os profissionais, eles estão sofrendo uma pressão emocional muito grande, né, nesse momento, porque muitos estão com seus familiares também doentes, né, e tem que estar ali todo sorriso, toda atenção e toda a competência técnica que lhes cabe. Então, foi o dia 12 de maio, aí, o dia da enfermagem, né, que a gente tem uma equipe maravilhosa e que muito nos orgulha. Doutor, só lembrando agora, para fechar com a senhora aqui, que na verdade, agora em outubro, a Rádio Jovem Pan promove mais um evento, Ideias e Debates, agora saúde. O primeiro evento foi sobre fake news, depois foram 2 sobre educação, e agora a 4ª edição do Ideias e Debates sobre saúde, e logicamente esse envolvimento de vocês conosco aqui é muito bom, e vai ser em outubro. Preparada já está conversando com o pessoal, que serão cases de sucesso, palestras, enfim, o dia todo está programado. A princípio, nada mudar por causa da pandemia, para o dia 4 de outubro. Coisa boa. Vamos já deixar na agenda, meus assessores aqui já vão deixar, com certeza. A gente, por isso que é bom cobrar ao vivo, né? O que não falta, graças a Deus. Tá gravado. É isso aí, tá gravado, depois pode cobrar, né? São cases de sucesso, sim, né? Com certeza. São José, eu acho que se destacou muito. E o assunto é pandemia, viu? Então, pandemia, saúde, telemedicina, ponto, bem abrangente, viu? Tá ótimo, porque eu acho que São José, ele precisa realmente mostrar tudo que foi feito.
eu acho que foi feito de uma maneira muito brilhante e com muita antecedência dos fatos, sabe? O Felício, não, assim, incansável, né? Uma pessoa incansável realmente e que não se desdobra o máximo para poder atingir esse objetivo, está sempre muito próximo da saúde. E ele realmente deu todo o suporte necessário para que a gente pudesse, junto com a equipe técnica do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, ele foi criado antes mesmo da pandemia chegar em São José. Sim. Então, em muitos momentos, nós nos antecipamos em passos que foram cruciais para que a gente pudesse ter uma letalidade baixa, números que, com certeza, numa cidade como a nossa, nós somos a 17ª cidade, dentre todas as cidades com mais de 400 mil habitantes, nós somos a última em casos de óbitos, né, de letalidade. E assim, o mais importante, todos os óbitos que aconteceram, né, infelizmente nós batemos aí o recorde aí de 1.330 ontem, mas a certeza de que nenhum foi por falta de assistência, né, porque é muito triste você ouvir as cidades, várias do Brasil, né, perderem pessoas por falta de recurso, né, de leitos, de respirador, de oxigênio, de uma equipe competente para poder tratar, e isso São José realmente se sobressai grandemente, porque toda equipe, não estou falando só da pública não, estou falando da privada também. Então, esses números são sempre levados fazendo a conta dos nossos moradores, né, residentes e não residentes que estão em São José. Ultimamente, esses 3 meses a gente tem recebido cerca de 40%, 42% dos nossos leitos são ocupados com pessoas não residentes de São José. Então, é importante destacar a qualidade da nossa equipe técnica, tanto pública quanto privada, no enfrentamento dessa pandemia. Muito obrigado. Foi um prazer entrevistá-la aqui, sucesso. Tamo junto, hein? Em outubro, com 10 debates. 4 saúde. de outubro, tá 4 bom. de outubro, tá bom? Tá agendado. Muito obrigado. Ótima semana para vocês, os ouvintes que estão, né, nos ouvindo agora. Tudo de bom, que Deus nos abençoe a todos. A hora? 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Essas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, e por lá a velocidade máxima é de 50 km por hora. E dependendo das condições do tempo, ou seja, se não chover hoje, a programação do Fumacê está para a região sul, nos bairros Conjunto Eumano Ferreira Veloso, Conjunto EMA, Conjunto Papa João Paulo II, Campo dos Alemães, Altos do Bosque Residencial Gazo e Parque dos Ipês. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, continua com lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. A gente tem trânsito lento agora no quilômetro 208, na pista expressa. Um pouco mais à frente, no 217, na pista marginal, também tem lentidão. Apenas uma ressalva aqui, no 208 é por causa do excesso de veículos, mas no 217 é reflexo de um acidente. Trânsito está complicado ali na pista marginal. E a chegada a São Paulo tem lentidão a partir do quilômetro 227 pela pista marginal. São pelo menos 3 quilômetros de lentidão agora, já na chegada a São Paulo aí pela rodovia Presidente Dutra. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido capital. Trânsito lento agora do quilômetro 25 até o 21 e tem lentidão também para quem sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e vai em direção a Ailton Senna. Tem obras acontecendo ali. Motorista enfrenta dificuldades neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campo
Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito livre, mas o tempo continua fechado, tem chuva, tem neblina. A chegada a Campos do Jordão está bastante fechada. Motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade e das pistas molhadas, né? Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado. Ainda tem alguns trechos com pistas molhadas, mas o tempo vai melhorando aí para quem segue pela Oswaldo Cruz. Inclusive tem um pedaço lá que tem até sol. E tem Pariciga no trecho de serra nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre e tempo nublado. Tem obras e a partir do quilômetro 64 e por conta destas obras tem Pariciga no trecho de serra nesse momento. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h54. Repita. 7h54. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Corinthians não tem mais chances de classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com 2 rodadas de antecedência, o time B de Wagner Mancini, cheio de reservas, foi goleado por 4-0 pelo Peñarol na noite de ontem em Montevidéu e eliminado. O garoto Álvares Martínez, de 19 anos, foi o nome do jogo com 3 gols. Canóbio marcou o outro. Primeiro brasileiro eliminado na atual edição da Sul-Americana, o Corinthians agora volta suas atenções à semifinal do Campeonato Paulista e vai apenas cumprir tabela nas 2 rodadas finais da competição internacional. Ferreira virou insaciável no Grêmio, com mais uma atuação de luxo do atacante, marcada por 2 gols e 1 assistência. O tricolor venceu o Lanús por 3-1 na noite de ontem na Arena pela 4ª rodada do Grupo H da Sul-Americana e encaminhou a classificação às oitavas de final. A equipe gaúcha só precisa de 1 ponto em 2 jogos para se garantir matematicamente na próxima fase. O Corinthians goleou o São José por 8-2 na noite de ontem no estádio Martins Pereira pela 7ª rodada do Brasileiro Feminino. Com a vitória, o Corinthians assume a 2ª colocação do Nacional com 16 pontos, 1 a menos que o líder Palmeiras. O São José cai para a 11ª posição com 7 pontos. O ala Daniel Alves e os atacantes Luciano e Éder não devem ter condições de defender o São Paulo contra a Ferroviária nesta sexta-feira às 9 da noite no Morumbi pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Os 3 ainda se recuperam de lesões musculares sofridas há uma semana no jogo contra o Racing na Argentina. Deles, só Luciano participou de parte das atividades de campo ontem, quando os jogadores do São Paulo se representaram um dia depois do empate com o Rentistas no Uruguai pela Libertadores. E o Santos espera ter Alisson e Marinho para enfrentar o The Strongest da Bolívia na próxima terça-feira pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Peixe, porém, está preocupado com a altitude de 3.600 metros em La Paz. Se Alisson e Marinho não se sentirem 100%, a decisão do técnico Fernando Diniz será de deixá-los no Brasil. Se não estiverem à disposição, Vinícius Balieiro e Ângelo devem seguir como titulares. Para avançar para a semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras vai precisar superar o RB Bragantino, que teve uma das melhores campanhas na primeira fase da competição. Em 12 jogos, o Massa Bruta foi derrotado em apenas uma oportunidade, quando visitou o São Paulo no Morumbi e saiu com o revés por 1-0. No restante das partidas, o time de Maurício Barbieri somou 6 vitórias e 5 empates, liderando o Grupo C com 23 pontos, 2 a mais que o Palmeiras. A partida está marcada para hoje às 7h30 da noite. Agora 7h57. Repita. 7h57. Vamos ao destaque final. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou a extensão de mais de 3.000 patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Na semana passada, o STF já tinha tornado inconstitucional trecho da Lei de Propriedade Industrial, que previa prazo indeterminado. Pela legislação, as patentes de invenções, por exemplo, duram 20 anos contados a partir do registro, ou pelo menos 10 anos após a data de concessão.
Se houvesse atraso na aprovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a demora seria compensada com mais anos de monopólio. O relator, o ministro Dias Toffoli, argumentou que a quebra das patentes auxilia no combate à pandemia. A crise sanitária impactou o sistema de saúde, exigindo a adaptação de instrutoras, contratação de profissionais e aquisição de insumos, de materiais hospitalares e de medicamentos. Agora, o prazo de patentes fica limitado a 20 anos a partir do pedido. Há quem reconheça a necessidade de ampliar o acesso a medicamentos, mas a quebra de patentes deve ser ponderada. A decisão do STF deve ter grande impacto nos custos do Sistema Único de Saúde, o SUS, já que pelo menos 74 medicamentos eram beneficiados pela extensão. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.